Olá, mais um Saúde em Seu Lar, né? Mas antes de começar esse programa, eu quero agradecer. Estamos aí com 110 mil inscritos no canal do YouTube, graças a você. Peço que continue se inscrevendo, doutora Regina Cioff, lembrando que o Saúde em Seu Lar, ele vai pelo canal do YouTube, Facebook, Instagram e também pelo Virando TV, que é a TV web dos meus amigos Tati e Rogério. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande amigo, um grande médico, um grande cirurgião, que trata aí de coisas complicadas, tristes, né, que é a oncologia. Dr. Fernando Teodoro, ele é cirurgião oncológico e vem conversar conosco sobre, especificamente hoje, câncer de intestino, né? A gente tem observado que tem aumentado muito a questão do câncer de intestino. Eu estava aqui conversando com ele antes de começar, perguntar, será que é impressão que eu tenho ou realmente isso está acontecendo? Fernando, muito obrigada aí pela sua presença, tirar um tempinho para falar com a gente, para orientar as pessoas. É um prazer te rever, viu? Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite mais uma vez e obrigado aí para a gente poder falar um pouquinho e poder orientar a população. Então, Fernando, nós estamos... essa questão do câncer está uma coisa assim absurda, né? Assim, de todos. Fulano está com câncer, fulano está com câncer, é impressionante. Mas algo que me chama a atenção nos últimos tempos é o câncer de intestino, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, realmente essa incidência está aumentando do câncer de intestino? Sim, doutor, o que nós vemos, né, estamos vendo agora através de levantamentos, né, epidemiológicos, que o câncer de cólon, né, o câncer de intestino ou o câncer de reto, que seria a parte final do intestino, ele vem tendo um aumento da incidência no mundo, né, globalmente, e aqui no Brasil também a gente vem documentando através desses últimos anos, né, que está tendo um aumento da incidência do câncer de cólon e reto, né? Hoje o câncer de cólon e reto ele já corresponde à segunda causa mais frequente de câncer no homem, né? Isso houve uma variação, porque se iniciava, era o mais incidente, era o câncer de próstata, depois pulmão e terceiro cólon. E ele já ultrapassou o câncer de pulmão. E nas mulheres também a gente percebe um aumento, né, já atingindo o segundo lugar da incidência de câncer na mulher, perdendo somente para câncer de mama. Que coisa, né? Mas a que você atribui aí com a tua experiência essa alteração da estatística, inclusive no homem, que no homem para mim ainda era o de pulmão, né? Talvez com a diminuição de tabagismo, talvez, não sei, mas por que o câncer de cólon e de reto aumentou tanto assim a incidência? Qual que é o motivo disso? Um dos principais fatores de risco, né, com relação a câncer de colo, é claro, existe aquela herança genética que pode acontecer em torno dos seus 20% a 25% dos casos, porém, em contrapartida, a maioria dos casos, eles são provenientes de hábitos de vida, né? Então, o que a gente percebe? Existe uma associação muito grande de câncer de colo com obesidade, sedentarismo, né? E principalmente com relação à alimentação. Então a gente sabe que o consumo de embutidos, de carnes vermelhas, de carnes processadas, isso já é bem documentado que é um dos principais fatores de risco para câncer de cólon e reto, né? Então se a gente pegar, existem até alguns trabalhos americanos que mostram quando você tem uma ingestão acima de 500 gramas de carne vermelha por semana, a sua chance de desenvolver o câncer de cólon é muito maior daquelas pessoas que não consomem isso, né? Então, 500 gramas, 500 gramas. Isso. Tem alguns trabalhos que falam 300 gramas semanais, existe um trabalho em inglês que fala de acima de 80 gramas dia, né? Então isso tem uma relação com hábitos de vida muito grande. E a gente percebe, por exemplo, quando a gente vê globalmente, né, nos países desenvolvidos, eles correspondem hoje a 65% dos cânceres de intestino. Por quê? Hábitos de vida. Alimentos processados, o tabagismo também está envolvido nisso, o álcool, o tabaco,
o sedentarismo, mas principalmente ingesta de carnes vermelhas, né? Alimentos processados, salame, mortadela, copa, né? Salsicha, presunto. É tudo bom demais, né? São alimentos bons. E a falta de ingestão de alimentos, de frutas, de fibras principalmente, verduras, que tem um fator protetor com relação ao desenvolvimento do câncer de colo. Então a gente percebe essa incidência principalmente pela mudança dos hábitos alimentares que a gente vem tendo no nosso país, né? Essa vida moderna, né? Então, essa correria, já pegar alimentos processados, alimentos fáceis, coloca no micro-ondas. A gente sabe que tem uma relação muito grande com o tipo de processamento do alimento, né? Então, alimentos como frituras, assados, churrasco, né? Existem uma incidência, um favorecimento do desenvolvimento que a gente chama de carcinogênese, né? Que é a transformação dessa célula normal até chegar no câncer. Então, isso realmente, essa percepção realmente existe. Existe, tá bem. Nós já vamos ter que ir para um intervalinho aqui, Fernando, mas aqui, a parte importante aí já foi dita aqui, né, gente? Olha, essa questão dos alimentos aí fáceis, né, de pega lá na geladeira, congelado, põe, isso daí realmente é um problema. E mais uma vez a obesidade protagonizando aí a questão do câncer, né? Todo tipo de câncer está envolvido com a obesidade. Nós vamos para o intervalo rapidinho, mais uma vez agradecer pelos 110 mil inscritos e pedir para que continue se inscrevendo no canal do YouTube, porque o que nós queremos é, com as informações, fazer a diferença na sua vida para que você continue se cuidando cada vez melhor. Volta em um minutinho aqui com o Dr. Fernando. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Fundada em 1904, a Santa Casa de Poços de Caldas está desde 1964 em seu atual prédio e passa atualmente por um processo de profunda transformação, com modernização em todas as suas áreas de atendimento. O serviço de terapia renal substitutiva da Santa Casa de Poços realiza em média 1.500 sessões de hemodiálise por mês, com pacientes divididos em 3 turnos, e oferece as modalidades hemodiálise e diálise peritoneal. O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa conta com atendimento 24 horas. Realiza análise em todos os segmentos de análises clínicas com rapidez e qualidade. Santa Casa de Poços de Caldas. Vai ficar tudo bem. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, hoje recebendo aqui o Dr. Fernando, que é cirurgião oncológico, um amigo, um grande profissional. Fernando, você já falou assim, quer dizer, você já tirou o ano de tudo, mas tudo bem, tem que falar a verdade, né? Mas tudo também é com equilíbrio, né, Fernando? Porque se a gente for zerar tudo, a gente deixa de viver, né, assim... A gente tem que ter um pouco de equilíbrio também, né? Não é só ficar comendo carne, mas podem comer carne branca, peixe, frango, não é verdade? Agora fala um pouquinho assim, o que as pessoas poderiam estar fazendo, continuar tendo a sua qualidade de vida, continuar se divertindo e tal, mas que possa
proteger um pouco dessa questão do câncer de intestino. E aí eu queria já te perguntar o estresse, né? Todo mundo hoje passamos um ano passado, né, 2021, um estresse violento por questão do Covid-19. O que você me fala disso? Eu acho que assim, um dos principais fatores de proteção que a gente pode atuar na prevenção do câncer de intestino, né, baseia-se principalmente em correção de hábitos, né, então evitar cigarro, o álcool sempre com moderação, né, então a gente sabe... Qualquer tipo de álcool? Não, uma taça de vinho, por exemplo, no almoço, no jantar, ele não tem essa correlação com o desenvolvimento do câncer, uma latinha de cerveja, uma dose moderada para baixa, isso pode até ser realizado com uma certa segurança. O que não pode é exageros, né? Com relação à alimentação, é fundamental o aumento de consumo de verduras, de frutas, de cereais, de grãos, de, por exemplo, pão integral, porque isso tem um fator protetor. Pão integral? Pão integral. E o desenvolvimento do quê? De atividade física. E que seja uma atividade física rotineira, pelo menos 4 vezes por semana, de 30 a 50 minutos por dia. Tá? Todos esses fatores já está documentado na literatura que eles têm um fator protetor com relação ao desenvolvimento do câncer de intestino. Então são mudanças que até certo ponto a gente consegue corrigir, né? Combater a obesidade, né? Então são atitudes nossas... Uma coisa interligada na outra, isso, né? Sem perder toda, né, muitas vezes a diversão, às vezes um encontro com uma família, né, ou com os amigos, sair um pouquinho da rotina, mas tentar fazer esse controle semanalmente, né? Fernando, e o estresse? O que você acha? O estresse, ele acha que ele tem uma ligação com qualquer tipo de câncer, né? Sim, eu acho que a grande maioria deles, porque o estresse, através de uma série de processos que nós temos, né, ele pode causar algumas alterações no nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico, ele tem uma integração muito grande, né, com a carcinogênese, com a gênese do câncer. Então, a partir do momento que o nosso sistema imunológico ele está debilitado ou ele está alterado por algum dos motivos, que pode ser uma doença física ou até estresse, aquela célulazinha que nasce errada e começa a se desenvolver, que muitas vezes poderia ter sido combatida lá na origem, isso não vai acontecer. Então isso favorece, é claro, não existe uma documentação na literatura especificamente com relação ao estresse. Mas hoje a gente sabe que depressão, alguns quadros estão associados a alguns tipos de câncer, por exemplo. A gente tem muitas histórias assim, eu tenho certeza que você também deve ter muito mais, né? Porque a tua área de pessoas que entraram num processo de depressão profunda por perdas, alguma coisa, algo na vida ali que realmente não conseguiu administrar, e que depois de uns meses apresenta um tipo de câncer. É impressionante, eu já vi muitas histórias assim, ouvi muitas histórias, inclusive de pessoas próximas, mas tudo bem. Fernando, me fala, o que você poderia dizer para as pessoas que chame a atenção? Porque assim, a gente sabe que o ideal seria fazer uma colonoscopia após uma certa idade, que você vai falar aí. Mas isso não existe no Brasil, né? Faz com... Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que a primeira coisa, né, é ter atenção com o corpo. A gente sabe que a doença, o câncer de intestino, no seu início, muitas vezes ela pode ter poucos sintomas ou quase nenhum sintomas. E a partir que a doença vai se desenvolvendo, que o paciente começa a ter algumas alterações que vai vai despertar alguma queixa específica que ele vai procurar o médico. Mas a gente sempre tem que ter muita atenção. Presença de sangue nas fezes, tá? Que pode ser aquele sangue vivo, ou um sangue mais tendendo a um sangue mais escuro, uma dor abdominal, né? Uma alteração do hábito intestinal, como por exemplo, começa a aparecer uma diarreia que não melhora, ou começa a prender o intestino, né? Alguém que não tinha e de repente... Habitualmente ia ao banheiro uma vez ao dia, passa aí a cada 3, 4 vezes.
Uma mudança no aspecto das fezes, isso é muito comum quando o câncer se instala na parte mais próxima ali do ânus, então começa a ter um afilamento, como se fossem umas fezes mais finas, uma dor na hora de evacuar, aquela sensação, né, de que foi ao banheiro, o intestino funcionou, mas parece que tem alguma coisa ainda, sente a vontade mesmo depois de evacuar, a gente chama isso de tenesmo, de puxo, né? Perda de peso, aquela anemia crônica, né? Então o paciente começa a ter um quadro de fraqueza, fadiga, cansaço. Porque aí está perdendo... Passa no posto de saúde, o colega do posto faz um exame de sangue, tem uma anemia, então a gente já começa... Então são sintomas específicos do funcionamento do intestino e alguns sintomas gerais também, né? Ter atenção a tudo isso. Começou com alguma alteração, sempre na medida do possível procurar assistência médica. Tá bem. Nós vamos para mais um intervalo, depois eu queria que você falasse um pouquinho da colonoscopia e qual que seria o ideal, né, a partir de que idade, histórico familiar interfere ou não, tá? Não saiam daí porque, olha, programa muito interessante e muito importante, tudo isso aqui que o Dr. Fernando está conversando conosco, tá bom? Nós vamos para o intervalo rapidinho e volto aqui com o último bloco do Saúde em Celular de hoje. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Celular. Quem perdeu aí o início do Saúde, assista, vai ficar aí no canal do YouTube, indique para os seus amigos, familiares, porque é muito importante ter essas orientações aqui que o Dr. Fernando está passando aqui em relação ao câncer de intestino. Fernando, a partir de que, assim, na sua concepção, ou então em termos de protocolos mesmos e tudo, a partir de que idade seria ideal fazer uma colonoscopia? Hoje a recomendação que nós temos, através do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde aqui no Brasil, é a partir dos seus 50 anos. Tá? Já está havendo uma discussão, né, para abaixar essa idade em torno dos seus 45 anos. Isso é muito importante, doutora, porque existem basicamente 2 exames que servem que podem nos ajudar numa triagem. Hoje não existe um programa nacional de combate. Tipo mamografia. Isso, ou PSA na próstata, por exemplo. Isso são Mas dois não está na hora de começar, não? É uma coisa que, com a incidência aumentando, começa a ser discutido, né? Primeiro é aquele exame que a gente chama de sangue oculto nas fezes, né? Ele tem uma facilidade muito grande de ser realizado, ele é pouco invasivo, ele é barato, né? E isso você acaba triando aqueles pacientes que você vai selecionar para já indicar a colonoscopia. Por quê? Porque a colonoscopia já é um exame mais invasivo, que existe um preparo adequado para a realização do exame, e isso sabe das dificuldades dentro do nosso sistema de saúde para o paciente alcançar e fazer esse exame. A colonoscopia hoje no Brasil é recomendada a partir dos seus 50 anos, né? Ou se tiver algum sintoma, ou alguma história que a gente chama de risco, que o paciente vai se enquadrar em, por exemplo, risco moderado ou alto, né? Como, por exemplo, algumas doenças genéticas, como a polipose adenomatosa familiar, que é como se fossem várias lesões dentro do intestino
que são tipo os cogumelozinhos, tipo, né? Ou não? Umas verruguinhas dentro do intestino, que nós chamamos de pólipos, né? Existem aqueles pacientes... Crohn, por exemplo. Doença de Crohn, retrocolite ulcerativa. Então, por exemplo, na doença de Crohn e na retrocolite ulcerativa, é recomendado fazer a colonoscopia 8 anos a partir do diagnóstico. Então, por exemplo, se você faz um diagnóstico de doença de Crohn com 20 anos, é recomendado que a partir dos seus 28 anos você tenha uma colonoscopia. Aquelas famílias que têm uma incidência de câncer de cólon grande, que é aquele câncer de cólon hereditário não, não relacionado à polipose, é recomendado a partir do momento que, por exemplo, o pai tem um câncer de intestino com 45 anos, é recomendado que os filhos façam esse exame com 10 anos de antecedência. Então, quando ele tiver seus 35 anos, já tem indicação de fazer uma colonoscopia. Entendi. Então tem todo um protocolo aí que se segue. Hoje já é discutido a possibilidade de rebaixar essa idade para os 45 anos, né? E é uma coisa que está sendo em discussão, mas ainda não está protocolado pelo Ministério da Saúde. A gente sabe, né, Fernando, que muitas vezes é um câncer, sei lá, às vezes não dá nenhum desse sintoma, meio silenciosão, meio... E como é que está essa questão hoje do tratamento? Evoluiu o tratamento do câncer de intestino? Sim, doutor. Nos últimos anos? A gente percebe, dos últimos 10 anos para cá, houve uma mudança muito grande, por uma série de fatores, né? Primeiro, a gente passou a fazer diagnósticos em alguns tumores mais iniciais, né? Isso que a doutora colocou aqui no Brasil é uma realidade. Quando a gente trabalha no Sistema Único de Saúde, a incidência de câncer avançado ela é muito grande. Por quê? Pelo tamanho do sistema e muitas vezes a dificuldade de fazer o diagnóstico. Mas o tratamento evoluiu muito, e evoluiu numa série de sentidos. Primeiro, drogas novas, né? Medicamentos mais avançados, cirurgias melhores, assim, do ponto de vista oncológico, menos invasivas, né? Com o advento da cirurgia minimamente invasiva, né? E tudo isso vem gerando o quê? Uma melhora no resultado dos tratamentos. Mesmo os casos mais... Mesmo os casos mais avançados, hoje a gente tem uma série que mostra que mesmo tumores que já são, que a gente chama de metastáticos, ou localmente avançados quando o tumor cresceu muito naquela região, certo. E às vezes até já pegou outros órgãos, ou quando ele já foi levar a célula tumoral para outros órgãos à distância. E a gente vem acompanhando que com as novas medicações, a evolução desses pacientes, hoje a gente consegue fazer um controle muito adequado do paciente. E outra mudança que aconteceu, que foi a individualização do tratamento. Antigamente, um senhor de 60 anos e um rapaz de 40 anos tinham o mesmo tipo de tratamento. Hoje, através de todos esses testes que existem com essas medicações, a gente sabe qual a melhor droga para usar naquele tipo de paciente. Então, isso, com o tempo, vem melhorando bastante os resultados e controle de doença, né? Mas como a gente sempre diz, né, Fernando, o melhor tratamento é a prevenção, né? A gente sempre diz isso. Olha, eu acho que deu para a gente passar aqui para as pessoas a importância de se cuidar, fazer atividade, alimentar regularmente, bem, com frutas, verduras. Pode sim comer seu churrasquinho, tomar seu vinhinho, sua cervejinha, mas tem que ter controle, né, Fernando? Tem que ter, e ficar de olho, né, gente? Ele passou um tanto de dica aqui que eu considero bastante importante, viu? Fernando, olha, eu quero agradecer muito mesmo a tua participação, foi um prazer te ver de novo, viu? E desejar aí que continue fazendo o seu trabalho, como você sempre fez aí, tá bom? Ajudando as pessoas com essa doença que é uma triste doença, mas nós temos que... Um dia eu espero que nós não falemos mais em câncer, né? Mas é difícil, porque tem muito a ver com o meio ambiente, com genética, com tanta coisa, né?
Que Deus continue te iluminando, viu? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço mais uma vez o convite e muito sucesso. Tá, obrigada. A você quero agradecer, mas sem antes, né? Eu não posso me despedir sem pedir, né? Que você continue assinando o canal do YouTube, doutora Regina. Vamos chegar a 500 mil, né? A meta agora. É a meta, 500 mil. Estamos com 110 mil, mas, né? Com a ajuda de vocês aí que acompanham o programa e que dá... Então, essa oportunidade, né, da gente estar fazendo cada vez mais programas diferentes para levar informações que eu quero fazer a diferença na sua vida, para você ter uma vida cada vez melhor. E o que eu puder fazer, o saúde, nós vamos fazer. Continue se inscrevendo. Muito obrigada. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Se cuidem, viu? Continue, olha, o Covid, infelizmente, está botando aí o seu ar da graça de novo. Vamos usar máscara nos locais fechados, né? Aqui nós estamos sem máscara, estamos a uma certa distância, mas vamos evitar aglomeração, vamos continuar nos cuidando, porque nós demos uma certa liberdadezinha aí e já começou a mostrar a sua força de novo, tá? Então vamos continuar nos cuidando para a gente acabar com isso de uma vez, tá bom? Fiquem com Deus.